Amados líderes, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa, em formato de podcast, inspira-se na metodologia de gestão por competências chá. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Por via desta, nós convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade produtiva para, na primeira pessoa, deixarem ficar as suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que adquiriram, quais os conhecimentos práticos em forma de ferramentas e técnicas é que obtiveram para complementar aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter é que emprestam a sua marca comunicacional para que possa se identificar quer com aquele conhecimento teórico bem como com prático. Constitui assim nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos, conscientes de que possuem um conhecimento instrumental para a liderança, mas também conscientes de que são líderes, responsáveis sob a responsabilidade de serem praticantes de boas práticas, de forma a impactarem positivamente os seus seguidores, quer sejam liderados internos como externos, e empáticos com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, pois esta é das principais ferramentas de liderança através da qual os líderes transferem ou transmitem as suas ideias, ideologias e identidade estratégica de uma forma simples, compreensível e fluida, para que este legado possa não só ser compreendido pelos liderados, mas também eles possam se apropriar dele, para que quando o líder se torne dispensável, este legado possa ser perpetuado por gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Carlos Nhamango, ele que é CEO do Banco Let's. Líder Carlos Nhamango, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Passado histórico. Maputo, Inhambane, Zambésia. Isso que enriquece, vamos lá, o seu espectro cultural e também que pode sinalizar positivamente para que se torne um líder integrador. Gostávamos de saber quais são os atributos que estas origens diversificadas em termos de características de liderança são relevantes para a cultura organizacional da qual é não só fomentador, mas também digamos que fomentador. Obrigado. Eu praticamente nasci aqui em Maputo. Começar o serviço, meu pai foi para Inhambane. Aliás, somos de Inhambane. Ele voltou a casa durante um tempo e depois fui transferido para Zambésia e fui lá. Então comecei o meu percurso, praticamente comecei os meus estudos em Inhambane, depois fui para Zambésia, voltamos para Inhambane e pronto, voltei para aqui para Maputo, onde completei praticamente os meus estudos. Esses todos os pontos onde eu passei, sem dúvidas que dão para mostrar a nossa identidade como moçambicanos, né? Unidade nacional, que em tudo quanto somos iguais, né? Somos iguais, igualdade de oportunidade e claro que em cada ponto vais encontrar sempre características diferentes, como a língua, como a cultura. Para mim acho que uma boa experiência que sempre guardo é em cada ponto onde eu vou é preciso respeitar a cultura, a tradição, os hábitos, costumes, mas no geral todos nós somos unidos pela mesma frente. Quando estamos numa sala onde temos uma pessoa de cada província, nos respeitamos. Essa é a parte mais interessante, mais importante que eu tenho aprendido também no dia a dia. Tenho colegas em cada província e temos que nos adaptar, apesar de termos um decor, é importante adaptar-nos a cada realidade, saber ouvir e tentar perceber
porque muitas das vezes podemos pensar que estamos certos enquanto não. É preciso saber viver a realidade de cada sítio. Muito interessante. Terei como aspectos interessantes nesta sua primeira locação a questão de saber ouvir e também referiu-se ao respeito. Tem-se assim uma ideia de que o líder tem que ser um bom comunicador, e nesta comunicação do líder há aqui um certo equilíbrio entre o falar e o ouvir. Como é que balanceia na sua comunicação ou na sua liderança comunicacional este equilíbrio entre o falar e o ouvir? Bom, um líder tem que sempre estar bem acompanhado. Um dos grandes desafios de um líder é comunicar, saber comunicar. Por exemplo, eu vou dar, anualmente tenho uma estratégia, e essa estratégia pode ser até bem perceptível para mim, mas é importante que a gente consiga transmitir, comunicar com todos. Imagina uma instituição que tem mais de 200, 300 colaboradores. O nosso lema é sempre cantar a mesma música, né? Cantar a mesma música. E mesmo antes da formulação dessa estratégia, o saber ouvir é obter contributos de quem está lá à frente, quem faz. É muito importante ouvir, acoplar, consolidar essas ideias de cada um e transmitir numa única visão ou numa única estratégia. Assim é mais fácil as pessoas que vão executar comprarem a ideia desde o princípio, desde a preparação, e não trazer algo feito e dizer faz. Então, o líder, o meu estilo de liderança é mesmo, vamos fazer juntos, e depois de concordarmos, claro que sempre deve haver um e outro desafio em termos de ambição, porque nós estamos aqui para servir os nossos acionistas. Os acionistas sempre têm sempre um objetivo, têm algumas métricas do que quer alcançar. E nós temos que saber transmitir a todos de uma forma convincente que este é o caminho, juntos vamos abraçar essa causa e vamos implementá-la juntos. Interessante. Agora falamos sobre os estilos de liderança, e remete assim àquela velha discussão sobre estilos de liderança, evolução dos estilos de liderança, quais são os melhores estilos, e eventualmente alguns autores sugerem que não existe um estilo que seja melhor. Não existe. É uma combinação deles. É uma combinação. Dependendo de cada circunstância, né? Isso. Exato. Gostava de perceber qual é a escola com a qual se identifica, a escola de liderança com a qual se identifica, e um ou dois líderes que nos inspiram. Bom, eu acho que leio um pouco de cada e vou um pouco de cada líder em termos de escola de liderança. Mas eu gosto mais daqueles líderes mais participativos, aqueles que mostram como se faz e como se executa. Há líderes, nós em termos de liderança, eu olho mais para aqueles que ajudam-me a executar. Tem lá aquele livro das 4 regras de execução, por exemplo, que é uma das minhas favoritas, um dos livros favoritos, porque me ajuda a realmente, de uma forma clara, concisa, em explicar a cada um da minha organização como é que nós podemos alcançar resultados. Eu estou mais voltado ao alcance de resultados, no sentido de eu tenho um orçamento, depois tenho que realizar esse orçamento, garantir que o orçamento seja cumprido à íntegra. Então, nesse livro ajuda-nos a perceber que boa parte, 70% das estratégias falham porque cada liderança, cada execução. E eu sou mais, gosto muito desses líderes que ajudam-nos a saber, de uma forma simples, planear e executar. Mas, talvez por causa da natureza do meu trabalho, ou da natureza do que nós queremos alcançar como organização, eu me inclino mais por essa escola. Muito bem.
Olhando assim para a sua trajetória pessoal, desde o seu berço, a sua origem, e os passos que foi dando até desenvolver uma certa consciência existencial. Na altura começou a projetar assim, os primeiros sonhos, a primeira visão. Gostávamos de compreender nessa fase o que é que conseguia perspectivar e previsionar, e qual é o alcance da sua visão nessa altura. Quem foram talvez os primeiros mentores ou ajudadores que ajudaram a ver muito além e acreditar também, porque muitas das vezes o percurso vai-se fazendo e também tem que haver sim uma certa sobredose de fé. Sem dúvidas. Meu sonho era ser piloto. Eu sempre quis ser piloto. Infelizmente em Moçambique não havia condições para alcançar esse sonho, né? Minha paixão era aviões, coisas assim do gênero. Eu achava que um dia podia ser piloto, mas eu estava muito longe dos aviões, então quase que não fiz mais. Eu escolhi cedo fazer escola comercial, área econômica, né? Contabilidade, auditoria, gestão, área econômica. E por lá, o sonho, eu diria que nunca sonhei chegar onde estou, mas eu queria me formar, queria arranjar um emprego e fazer aquilo que eu estudei. E comecei sem dúvidas fiz a escola comercial, e o meu primeiro emprego foi na banca. E na banca eu aprendi de certos líderes, um deles é o Elísio Langa, que está na secretário-geral da Associação Moçambicana de Bancos. Foi uma das pessoas que me inspirou a crescer. Olhei muito para o percurso dele, eu sabia que ele era formado em contabilidade, mas chegou a outros patamares fora da área dele. Então fez-me acreditar que não havia de exercer aquilo que eu estudei para toda a vida. E eu percebi que ele cresceu. Era uma pessoa que levávamos para conversar aos restaurantes, num ambiente totalmente informal. O estilo de liderança, como esteve aqui a dizer, participativo, alguém que levava-nos a acreditar que o chefe não é aquela pessoa que só vem e manda, mas é aquela pessoa que também está na sua vida pessoal. E também participou muito nas nossas vidas pessoais, não só a mim, meus colegas na altura. Então, sem dúvidas, foi uma das pessoas que me impulsionou bastante. Também tive um líder, que foi o meu chefe, o primeiro chefe de contabilidade, Ernesto Lisboa, que fez acreditar, ensinou-me a fazer. Ensinou-me a fazer, ensinou-me a dar os meus próprios passos, porque muitas das vezes um líder não pode fazer as coisas ou dizer que as pessoas façam sem acompanhamento. A delegação de funções, por exemplo, é uma boa ferramenta para desenvolver a outras pessoas. E ensinou-me que nem tudo deve ser dito, que às vezes é preciso você trazer as suas próprias ideias, né? As suas próprias ideias e ver como é que... e apresentá-las, de modo que juntos alcancem o objetivo que vocês querem. Simplificação de coisas e coisas assim do gênero. Então penso que esses dois líderes que eu acabo de mencionar foram sempre, sem dúvidas, a ponta ou a base para o que eu sou hoje. E quando ensinaram-me que tu não estás aqui porque queres um emprego, tu queres trabalho. Eu me recordo que nós ficávamos até altas horas. Nós tínhamos uma meta, vou dar um exemplo.
como contabilistas no setor bancário, temos que preparar as contas antes do dia 15 para submeter ao Banco Central. Relatórios, tudo tem que estar pronto. Até dia 15 é a data limite. E para tal, é uma coordenação intensa. Na altura, nós tínhamos processos extremamente manuais. Receber documentos das províncias, conferir se está tudo correto, organizar. Já imagina, né? Durante cerca de, vamos dizer, 10 a 13 dias depois do fecho do mês. Então, sem dúvidas que esse processo é muito intensivo. É um processo extremamente intensivo. E nós ficávamos altas horas. Nós voltávamos, às vezes, só para ir escovar os dentes, porque dormir 1, 2 horas de tempo, voltar lá para o trabalho, para tentar correr, sem olhar, sem reclamar. Mas hoje eu olho para trás e digo, foi necessário, foi importante. Ensinou-nos que é preciso fazer sacrifícios quando a causa é boa. Muito bem. Excelente. Olhando por um lado para o perfil em termos de mindset de um contabilista, perfil em termos de mindset de um auditor, que são 2 áreas que seguramente passou, perfil em termos de mindset de um gestor, que também foi outra competência que desenvolveu. Como é que essas 3 áreas explicam ou ajudam a compreender o líder Carlos Nhamango no momento de tomar a decisão em ambientes competitivos e trabalhando sob pressão, como você vai trazer exemplo, em situações em que é necessário gerar resultados? Não só essas áreas, há outras. As áreas, eu como líder, neste momento o que tenho que fazer, tenho vários departamentos em que eu tenho que liderar. Tenho o mercado, tenho a ferramenta que obriga-me, que define os meus passos dia a dia, que é, vamos dizer, a estratégia, o orçamento, o ambiente externo, concorrência, o ambiente regulatório. Todos esses é preciso, com uma vasta equipe que tenho, nós definimos sempre quais são as prioridades. Nós definimos o que deve ser base de cumprimento. E é simples porque pode até parecer difícil. As situações aqui criam dificuldades às vezes, mas quando um bom plano existe, é fácil executá-lo, porque o que deve fazer é garantir que com um bom controle para verificar se isso está sendo alcançado dentro do tempo e quem faz o que é no dia a dia. Então, as outras ferramentas, como essa que estive a referir, de contabilidade, de auditoria, ajudam-nos a estabelecer aquele ambiente de controle interno da organização, ajuda-nos também a ver, ajuda-nos com os números, né, para mostrar-nos a direção em que nós estamos, o que tem de ser feito para corrigir, dá-nos essas informações para efeitos de correção em caso de desvios, porque nunca vamos contar. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Do ano passado nós tivemos algumas situações macroeconômicas e regulatórias que tiveram uma alteração drástica e em muito pouco tempo todos nós tínhamos no setor bancário, por exemplo, soube que o Banco de Moçambique mudou taxa de reservas obrigatórias de 10 para 29 e depois em muito pouco tempo de 29 para 39. Então essas situações são situações que requerem uma coordenação, requerem uma reengenharia, e é importante que com a equipe que tu tens dentro da sua organização estejam capazes de identificar o problema e criar planos de mitigação, planos de resolução que garantam essa estabilidade. Então, o nosso dia a dia é exatamente isso. Ver as situações, olhar as tendências, o que está bem, o que não está bem, como resolver o que não está bem.
apreciar o que está bem, colaboradores que se destacam, é preciso sempre dizer a eles muito obrigado, parabéns, por aí. Excelente. Como é que define a sua missão ou propósito de vida enquanto líder? Que legado quer transmitir está fazendo e quer transmitir por último para a humanidade, para aqueles que se inspiram em si de uma forma explícita? Não quero ser lembrado como um chefe. Gostaria de ser lembrado como um líder de verdade. E o que eu tento fazer é criar outros líderes. Gostaria de um dia, na reforma, perceber que naquela organização onde eu estive tem líderes, está sendo conduzida por líderes que estiveram próximo de mim. Gostaria de perceber que há outras pessoas que porventura podem não estar lá, mas terão oportunidades de também liderar certas organizações e perceber que sim, eu tive um contributo para elas. Gostaria de ser consultado, mesmo depois de estar fora, com aquelas pessoas que ainda acreditam que eu tenho alguma dose para dar. E eu acho que, sendo moçambicano, também acho que é orgulho para mim e é orgulho para todos os meus colegas. Percebemos que estou a gerir uma instituição multinacional e a nível do topo é gerida por moçambicano. Penso que esse é um orgulho muito grande para nós. Acho que se percebe muito bem que muitas organizações são geridas por estrangeiros. Os moçambicanos têm outros cargos, sim, mas não tão relevantes. Então está numa organização onde é gerida, é confiada a moçambicanos e a gente consegue trazer resultados para essa mesma organização. Penso que, para mim, acho que foi um dos motivos para me orgulhar, a minha equipe, porque sim, conseguimos transmitir a confiança daqueles que nos confiaram aquelas posições. Então, no futuro, eu gostaria de saber que tive outros seguidores e pessoas que estiveram próximas de mim, estão em cargos relevantes, estão a gerir empresas, estão a crescer profissionalmente e individualmente como família. Excelente. Quais são 2 ou 3 atributos de caráter, perfil pessoal, que acha que são mais importantes para este protótipo de líder que está a desenvolver, a incutir, a trabalhar outros líderes? E se houvesse algo, uma característica em si que quisesse mudar, qual é que seria? 3. Saber delegar, deixar as pessoas fazerem, aceitar que essas pessoas também podem errar e ajudá-las a crescer. Saber ouvir, não ouvir para responder, mas ouvir para refletir e, em tempo oportuno, saber dar uma decisão. Porque às vezes o silêncio é muito bom quando estamos numa situação em que alguém quer exprimir alguma coisa. Quando vamos para lá sem aquela capacidade de conseguir ouvir, automaticamente não vamos perceber o que quer dizer, os grupos, as pessoas querem realmente traduzir. Então, acho que eu gosto muito do Napoleão Bonaparte nesse aspecto. É uma das pessoas, um dos líderes que, em termos de estratégia, ajuda-nos a perceber que às vezes é preciso sair do topo do escritório, ir à base, sentar na base com aquelas pessoas que fazem, ouvi-las, comunicar e depois trazer alguma coisa para formular. E comunicar é a tarefa mais difícil do líder, porque não é só falar, é preciso falar e ter percepção de que as pessoas
compraram a ideia e vão executá-la. Agora, o que um líder deve... Eu perguntava se houvesse assim algo que gostava de aperfeiçoar em si, uma característica que talvez vem trabalhando, que talvez gostava de adquirir, qual que seria? Boa questão. Eu penso que, como disse, né, os estilos de liderança sempre são diferentes. Há momentos, eu acho que eu me caracterizo como um líder mais soft. Soft, porque a minha estratégia de liderança é muito mais participativa. Mas há momentos em que é importante ser do soft e um bocadinho mais duro. Não que não faça, mas penso que é uma das características que eu diria que não é algo mau. Acredito que não é algo mau, mas posso ainda desenvolver mais e tentar ir para um outro estilo, para tentar perceber, para tentar saber estar em certas situações em que não requer uma liderança soft. Excelente. Como é que o líder Carlos Nemao lida com medo? Sendo alguém, enquanto um líder que é alguém estando na linha de frente, tem que sempre transmitir uma certa positividade. E nessa positividade é fazer crer, acreditar e naturalmente é o primeiro que lida com o medo, que enfrenta o medo, barreiras, não sei como é que quer chamar, designar, mas falando do medo de uma forma aberta, explícita, como é que se trabalha para lidar com o medo e como é que gera o medo? Eu acho que muitas das vezes o medo existe, não é? Nós não queremos falhar. Quando nos dão certas metas, muitas das vezes ficamos receosos. Será que eu vou comprar essa ideia? Será que não? Eu acho que nunca fiquei com medo. Não sou daqueles que ficam com medo, porque eu sei como lidar com medo. Para mim, é olhar sempre para... Temos que olhar sempre para a situação de uma forma positiva. Muitas das vezes, esses medos podem ser até prenúncio de oportunidades que você vai ter, mas é preciso lidar com cada situação e tratá-la adequadamente. Ter um plano como ultrapassar ou desviar-se daquele medo. E nós, como líderes, principalmente no topo, se eu estou com medo, toda a minha equipe vai ficar com medo, tudo estraga-se. É importante que, mesmo sabendo que não sei o que vou fazer amanhã ou naquela situação, eu demonstro aos outros que não se preocupem, nós vamos resolver juntos. Pronto, cria-se um plano e vamos atacar aquele medo. Claro que no dia a dia, estás em casa, podes perder sono, mas aquele perder sono é bom porque é um momento em que tu estás a refletir. E quando estás a refletir, aparecem sempre ideias, 1000 ideias. Juntando todas essas ideias, faz um brainstorming com toda a time, temos 1, 2, 3. Eu sempre uso o plano de A a Z. Então, para mim, não existe só um plano. É preciso, se este não funciona, vamos executar o outro. Se aquele não funciona, vamos executar o outro. No dia a dia, nós todos queremos ter excelência. Queremos ser bem vistos, não queremos passar por coisas, situações, não queremos passar por situações que podem comprometer a nossa própria imagem, a imagem da instituição. Então, existem medos sim, mas encarar de uma forma positiva e sempre com um plano de A a Z, penso que esses medos vão desaparecer. Excelente. Como um líder produtivo, que, tal como qualquer pessoa aqui debaixo do sol, tem 24 horas disponíveis por dia e, entretanto,
transporta as expectativas suas, pessoais ou objetivos, mas também carrega sobre si as pressões, expectativas, objetivos da organização, que por inerência também das outras pessoas, também por cima destas. Como é que faz a sua gestão do tempo? Como é que gera o seu tempo para conseguir 24 horas ao dia, 7 dias à semana, 30 dias ao mês, 365 dias ao ano, poder e também conseguir sempre planificar a 5, 10, 15 anos. Eventualmente essa também pode ser uma das vias pela qual gera o seu tempo, mas como é que gera o seu tempo? A minha gestão de tempo é feita sempre com um calendário. O calendário é muito importante, as atividades que eu faço, eu defino aquelas que são prioritárias, defino, por exemplo, quando devo fazer encontros externos, quando devo prestar contas, porque nós fazemos, no princípio de cada ano, fazemos primeiro uma reunião de estratégia, o que nós queremos alcançar, e eu defino um calendário, em cada mês, quais são as atividades que nós temos que fazer, que dizem respeito à organização. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, encontro de direção, nós fazemos uma vez por semana, e é numa data específica, onde todos nós paramos de fazer tudo e estamos lá. Não é um dia aleatório, é sempre segunda, das 14 às 17. Já está marcado. Os encontros que eu tenho com o grupo também estão definidos. Todas as segundas, das 9 às 11. Os encontros de gestão de risco, compliance, todos também estão definidos. São das quintas, das 9 às 11. Isso ajuda também a criar focos a todas as outras pessoas e trazer todas as pessoas para aqueles fóruns em que nós temos que discutir assuntos da instituição. E depois temos que dar tempo para as pessoas também poderem fazer. Então, há encontros externos, dependendo do calendário, vamos acertando. Existe este tempo, pode ser organizado. Tempos para visitar balcões. Defino, em janeiro, normalmente faço uma visita a um balcão. São montes de balcões, mas para mostrar a presença do CEO nesses, que o CEO também preocupa-se com ele, vai à base. Em janeiro sempre faço uma visita. Então, existem aqueles encontros mais bilaterais, de preparação de certos aspectos, que depois, no final, nós vamos discutir a nível de direção, né? Nosso ex-committee. São feitos praticamente de uma forma do dia a dia. Então, no dia a dia sempre vão surgir convites, vão surgir outros tipos de agendas. Vamos encontrando o tempo e gerimos. Mas o mais importante é definir aqueles encontros que permitem nós fazermos uma avaliação do progresso, da estabilidade. Estamos a cumprir com rácios do Banco de Moçambique, estamos a prestar contas aos nossos acionistas de uma forma regular. Tudo isso é definido num calendário anual, com datas específicas, e as pessoas são informadas muito a tempo, com agendas, e cada um deve preparar a sua agenda e trazer para nós discutirmos. Fica mais fácil. Interessante. Enquanto esteve a rolar assim a sua programação, fez menção a 2 eventos que, curiosamente, ocorrem no dia da segunda-feira. Quer trazer uma questão um pouco mais específica ligada à gestão do tempo. Assim, nos ciclos normais do dia, da semana, do ano, existem sempre alguns períodos, talvez, de alta de produtividade, outros de queda de produtividade, pela sua peculiaridade. E, normalmente, se olharmos para o calendário da semana, por exemplo, um desses dias, normalmente pode ser uma segunda-feira, por exemplo. Se formos olhar, por exemplo, para o ano, pode ser um início do ano, por exemplo. Sempre o início, eventualmente, pode sempre trazer uma certa quebra de produtividade, sobretudo quando se vê numa alta produtividade num período anterior, pode ser um fecho. Enquanto líder, como é que pessoalmente se prepara para lidar com períodos que geralmente podem ser de quebra de produtividade dos outros,
para que, sendo a pessoa que está na minha defesa, possa quebrar ou esta naturalidade. Sim, de facto existe sempre. E nós nos deparamos sempre com essa questão. Há vezes que vemos, assim, muitas vezes olhamos as nossas estatísticas, vemos que o mês de janeiro sempre é o mês mais fraco, mas é fraco porque nós não nos programamos. Então, uma das questões que nós vimos, por exemplo, em termos de quebra de produtividade em janeiro, tinha a ver com a maior parte do staff estar de férias. Mas muitas das vezes esquecemos que o mês de dezembro é o mês mais fraco, porque pode ser o mês mais fraco. As metas não podem ser feitas no dia 30 de dezembro. As metas têm que ser feitas em outubro, talvez. Nós definimos que nossas metas devem ser feitas em outubro. Para quê? Para dar tempo, para recuperar ou corrigir qualquer situação nos últimos 2 meses. E também é o tempo que nós vemos que as pessoas não saem mais. Saindo mais significa que vamos aproveitar o mesmo tempo que o professor está fora do seu local de trabalho, não hoje de encontrar, olhando para a nossa natureza de trabalho, né? Trabalhamos com funcionários, muitos deles também estão de férias, então nós aproveitamos também ficar de férias nesse mesmo instante. Porque sabemos que mesmo que estejamos no escritório, a produtividade vai ser sempre baixa porque eles não estão. Então, aproveitamos. Então, dezembro é o melhor mês para que... E preparamos-nos em dezembro para que em janeiro toda a gente esteja de volta, quase, digamos, na primeira semana, para começarmos forte. As segundas, eu acho que é mais mindset, né? Que, não, já tivemos sábado, domingo, segunda é o dia da preguiça. Mas, quando tu já marcaste que tens um encontro das 14 às 17, das 9 às 11, já está lá. Já tem uma agenda. Tens que te preparar para ir para lá. Agora, eu não vou mensurar quem está a bocejar, mas vamos discutir as coisas nesses dias e vamos tentar mostrar. Agora, tentamos corrigir essas quebras de produtividade com ações, ações como essas. Se está de férias, nós também vamos ficar de férias nesse mesmo instante. Vamos pôr na nossa cabeça que vamos começar strong. O ano começa em janeiro. Não podemos dizer que não, ainda estive de férias, é o período que as pessoas estão de férias. Não. Nós, no nosso modelo, começamos todos bem fortes em janeiro. Muito bem. Olhando agora para o setor privado, enquanto um todo, os segmentos de produção da economia que atualmente ainda tem assim, uma produção tem sido incremental, mas ainda precisa de muito aporte aqui e acolá. E embora fale-se do aporte financeiro, mas ainda que eu acredito que o aporte técnico, humano, infraestrutural, em termos de infraestrutura física, infraestrutura também de suporte, infraestrutura seja também importante. Em vossa opinião, na estratégia do grupo, qual é a vossa contribuição para tornar o setor privado mais competitivo, muito para além daquilo que eles possam sinalizar que sejam as suas maiores necessidades, olhando no imediatismo, mas naquilo que é a estratégia do grupo, olhando para o país numa horizonte de médio e longo prazo. Qual é a vossa contribuição que entendem que seja mais relevante para tornar o setor privado mais competitivo? Bom, o ambiente de negócio é sempre bom. Os nossos acionistas querem estar num país que tem um bom ambiente de negócio, é sempre bom. Quando falo de ambiente de negócio, estou a falar do ambiente regulamentar, das imposições que os reguladores dão às instituições, a aproximação, o carinho que o próprio Estado dá, as possibilidades que o governo também facilite para que os negócios sempre fluam. Digo, por exemplo,
nós vemos, na nossa estratégia, vemos que 66% da população vive em zonas rurais, okay? Segundo um estudo do Finscope. 66% em Moçambique, 66% da população vive nos distritos, nas zonas rurais. Esses distritos, se for já notar, provavelmente tem uma instituição bancária só. Vou olhar mais para um exemplo, só para tentar explicar o que é necessário, o qual pode ser interessante. Então, quando nós vemos um potencial grande, a maioria está lá, mas os serviços são mínimos para elas. Devia ser o contrário, né? Tudo que nós temos aqui na cidade devia estar nos distritos, ou vice-versa, porque é lá onde realmente pode se potenciar mais. Agora, onde é que entra o governo? O governo tem que garantir infraestruturas, né? Esse é o papel do nosso governo. Garantir infraestruturas, estradas, telecomunicações, que são importantes para nós levarmos o nosso produto também para lá. Essas infraestruturas são prioritárias, como estradas, telecomunicação. Mas também há outros aspectos como facilitação. Hoje nós estamos num mundo tecnológico muito forte. A rapidez na inovação, em termos de produtos e serviços financeiros, eu vou usar um exemplo de agenciamento. O agenciamento pode ser o futuro dos serviços financeiros em Moçambique, porque os bancos não usam os brick and mortars, que é levar uma infraestrutura física lá, porque tem um custo muito mais elevado. Mas criar mecanismos mais fáceis de potenciar até agentes econômicos, que podem ser intermediários financeiros, agentes bancários, que podem transferir essa responsabilidade que podem fazer essa responsabilidade parte daquilo que o banco faz para aquelas mesmas pessoas. Enquanto nós, por exemplo, no nosso banco, nós conseguimos financiar clientes que estão nos distritos através desse agenciamento. Isso ajuda naquilo que nós chamamos de inclusão financeira. Então, no geral, quanto mais expandirmos, mais negócios tivermos, mais impostos para o Estado, vamos contribuir também para o crescimento da própria economia. Então, há uma combinação de vários fatores. Das nossas instituições terem a questão de inovação, o governo simplificar alguns aspectos, como garantir acessos à telecomunicação, garantir também simplificação através de certos procedimentos como integrações, interfaces, tudo isso. Estou a dizer, eu gostaria que fosse mais fácil tirar um BI fora, fosse mais fácil para mim ter um documento, ter acesso à informação de certos clientes, porque a informação é muito importante nos nossos dias de hoje. Os dados é o que nós muitas das vezes não conseguimos ter, porque talvez lá tem muitas pessoas, produzem. Já estive num trabalho que tivemos a fazer com uma instituição em que tem produtores, aqueles produtores não têm acesso aos serviços financeiros, recebem dinheiro, por exemplo, da sua produção em cash, mas precisariam de uma instituição financeira para poder ajudá-los na literacia financeira e nas poupanças que eles mesmos têm. Para prepará-los para outras campanhas e tudo mais. Então, como é que se faz isso? A inovação é importante. Muitos deles não tinham documentos. Como é que nós vamos fazer? Praticamente fica um obstáculo, mas é uma oportunidade muito grande. Então, a sinergia entre todos os atores é muito importante. E a rapidez, flexibilidade. Não temos agilidade, é muito chave. Se nós quisermos transformar, temos um setor privado mais dinâmico, é preciso ser ágil. Não esperar para o produto final, a perfeição do produto final, mas começar de algum lado e vamos aperfeiçoando de uma forma incremental. Isso. Para fechar, gostávamos de aprender de si como é que se prepara
é uma preparação pessoal em separado para fazer-se ao trabalho com a disposição que é necessária para poder pôr a orquestra em andamento. Uma preparação do ponto de vista mental, emocional, espiritual e física. Qual é a rotina que tem? Eu costumo dizer que as melhores ideias saem no chuveiro. Saem no chuveiro. Penso que, como estava a dizer, já tinha dito que eu uso sempre o meu calendário. Eu sei o que eu vou fazer amanhã. Então vou me preparando lá no chuveiro. Sempre vão aparecer algumas ideias que eu tenho que fazer. Tenho um encontro X com um tópico Z. Tento sempre colher alguma informação um dia antes, se for algo que requer papéis, análise de documentos, para chegar lá já preparado. E coordenação, ligo para as pessoas que precisam de algumas informações, esclarecimentos. Isso ajuda-me a estar preparado para o dia seguinte. Pronto, se o calendário já está lá, toda a hora marcada, o que vai ser feito, garantir que a gente segue sempre a tempo. E fica mais fácil. Então, acho que sou um pouco preguiçoso em ginástica, mais fácil, sempre que posso, faço. Mas eu já sei o que vou fazer logo de manhã. E no meu telemóvel tenho todo o calendário. Então, quando acordo, a primeira coisa que eu faço é ver quais são as atividades de hoje. Mas eu já sei de antemão, mesmo antes de acordar, o que já está lá. Às vezes podem surgir alguns encontros, vê-se logo no calendário que alguém cujo encontro lá, vou ver qual é a natureza e preparo-me assim. Uso primeiro, saber o que eu vou fazer, pronto. Daí, pronto. Vamos aí no chuveiro, vamos trazer outras ideias durante o caminho de serviço para o local, faço chamadas, preparo A e B, fica mais fácil. Obrigado. Muito obrigado por estas valiosas lições de liderança que certamente vão edificar-nos e vão também inspirar a comunidade que nos segue. Desejamos-lhe muito bom ano, muita saúde e prosperidade em todas as dimensões da sua vida ao longo do ano 2024, que está agora a gatinhar, mas como disse, já entraram com muita energia. Vamos ver que assim seja por todo o ano. Eu tenho que agradecer pelo chá, produto a consumo moçambicano, e estou aberto, não só para si, para quem jovem, para quem nos assiste, pode me procurar no Facebook, pode escrever, pode me consultar, estarei à inteira disposição e partilhar mais do que eu, daquilo que eu posso ajudar. E muito obrigado, Pedro, por me ter convidado. Obrigado. Obrigado. Estas edições encontram postar nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, Instagram, YouTube, Antônio Cine LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOE, e nosso webpage www.academiaservo.com. Um abraço de luz e até breve.